Um rapaz me escreveu falando de um dilema da sua vida. Um dilema da sua vida como um aspirante espiritual. Como alguém que deseja ser uma pessoa espiritual, que tem uma atração natural pelo amor a Deus, ao Deus pessoal, sentimento de devoto. Que gosta de pensar a respeito disso, que acha muito bom se manter numa zona elevada de pensar sobre essas coisas, que isso melhora significativamente a sua vida. Mas ao mesmo tempo, conciliado com isso, ele tem um grande dilema, que é um apego muito grande à carnalidade, sobretudo a questão da paixão sexual. Muito atraído por visões de pornografia. E isso é muito poderoso na vida dele. E ele diz que às vezes consegue manter um controle, passa um tempo, um mês sem ver, mas depois cai profundamente. E aí sente um grande vazio depois que passou, né, aquela emoção, em pensar o quão distante ele está do mínimo que ele considera ser para ser uma pessoa espiritual, que é controlar os seus sentidos e tudo mais. E aí ele diz que quando medita sobre isso, às vezes pensa em deixar profundamente, deixar totalmente o pensamento sobre vida espiritual, desconsiderar essas coisas, porque não consegue ter constância e acha que esse vai e volta, esse sobe e desce, acaba sendo muito prejudicial. Então talvez seja melhor viver apenas como uma pessoa materialista e vivendo sob as circunstâncias da vida material mesmo, e dando vazão às suas paixões, mas ao mesmo tempo sente que isso é muito obscurecedor do seu pensamento. Evidentemente ele não está feliz com essa ideia, não vê isso como uma verdadeira solução. Então ele apresenta um dilema, como lidar com isso, né? O que fazer a respeito dessa dicotomia, a atração pelo divino, pela devoção a Deus, que ele considera, né? Eu sei que essa minha devoção ao Deus pessoal é uma coisa primitiva, mas e sobre essa questão da carnalidade, a qual ele diz não tenho controle. E sente muita culpa por isso. E pergunta, né? Mais ou menos um desabafo e ao mesmo tempo uma questão que fazer a respeito. Bom, primeiro ponto aqui é dizer que essa reflexão demonstra que ele é um ser espiritual e eterno. Se o desejo como ser espiritual e eterno é o quê? Se conectar a Deus. Mas ele tem dois objetos que o atrapalham nisso: seu corpo e sua mente. São coisas dele, não é o que ele é. Mas essas coisas dele o dragam, o trazem para esse aspecto que o afasta da elevação do pensamento espiritual. E aí ele coloca tudo isso na conta da sua incapacidade de controlar os sentidos e as vontades, que ele considera o ponto de partida, o mínimo para ter vida espiritual. E aqui o primeiro ponto a se considerar é isso, né? O segundo ponto. Primeiro é considerar, ele medita a respeito de coisas que ele quer como um ser espiritual eterno, se unir a Deus. E ele enfrenta as dificuldades de estar o quê? Associado com corpo e com mente. Todos nós vivemos esse problema. Todos os aspirantes espirituais lidam com esta questão em graus muito variados e as questões das atrações são muito diversificadas. Mas o ponto é, nós somos seres espirituais vinculados a uma experiência de corpo e mente. E nisso, essa experiência de corpo e mente limita a nossa autopercepção espiritual. Isso é uma determinação. Nós temos um corpo e uma mente que foi dada como um condicionamento. As circunstâncias em que vivemos, elas não são escolhidas. O corpo que temos, a mente que temos, as qualidades, as potencialidades e defeitos que temos, né?
veio com a gente de fábrica, a sociedade na qual nascemos, a época que nascemos, né? A cultura que recebemos. E a vida toda será esse intrincado aspecto de circunstâncias e relações que não controlamos. Cada um de nós vive isso. Então nós temos uma liberdade muito pequenininha aqui. Nós temos um campinho de liberdade, que é a escolha de como entendemos o nosso lugar no mundo. Nós podemos pensar que nós somos pura e simplesmente animais, estamos totalmente submetidos a esta carnalidade, a estes condicionamentos, e nada existe para além de nascer, crescer e morrer. E aí vamos tentar viver apenas para tentar sofrer menos, gozar mais. E um dia isso acaba. Ou pensar que nós somos almas eternas e parcelas de Deus, que estamos associados à Prakriti, à energia inferior de Deus. E nisso, tudo o que nos resta é buscarmos refúgio em Deus, em sua graça, para nos reconectarmos plenamente com Ele como seres espirituais. Ou seja, esse mundo todo de circunstâncias, de corpo e mente, é a vontade de Deus também. Nós somos a Prakriti superior. Nós, almas eternas. E nós temos essas circunstâncias condicionantes da Prakriti inferior de Deus. Os corpos, as mentes, as circunstâncias todas transitórias. A parte eterna é a nossa alma. A parte transitória é tudo isso que nós vestimos. Então essa é a escolha que nós temos. Entender que Deus é o fazedor de todo esse jogo de lei de causalidade, consequências e injunções kármicas. Não é? E nós nos refugiarmos na misericórdia de Deus. Na medida que nós escolhemos esse pensamento, aumenta a nossa capacidade de controlarmos os nossos sentidos. Porque a mudança de qualidade desse pensamento, dessa direção, modifica os padrões da nossa mente, os nossos sanskaras são reconvertidos e as consequências disso na nossa vida material, como personagem desse mundo, gradativamente mudam. Nesta mesma vida percebemos isso e na sequência delas. Então, esse rapaz pensa, né? Tem esses momentos a qual ele é muito atraído por pornografia, por exemplo. Aí acaba, né, a questão, né, extenuamento, né, físico pelo prazer alcançado, prazer físico alcançado. E aí vem a culpa. Vem o pensamento: eu sou sujo, eu sou nojento, eu sou carnal, eu sou demoníaco. Aí entra o ponto da liberdade. Direcionar-se para Deus, dizendo para Deus no fundo do seu coração: ó Senhor amado, eu sou sua parte, eu me refugio em Ti, a despeito de tudo isso que o Senhor criou, essa dualidade, esses condicionamentos, essa carnalidade, essa mistura, né, de virtude e defeito, de luz e escuridão. Eu me refugio em Ti, ser do meu ser. Refugio-me no seu amor. Dei-me amor. Recolha-me, Senhor, em Ti. E nisso você está inteiramente reconciliado e puro com Deus. Por quê? Porque essa é uma condição existencial do seu ser espiritual que você está reconhecendo agora. Aí alguém pode dizer assim: mas é muito fácil, você peca, e chega um momento e fala: ó Deus, eu sou sua parte, tá puro. O que é pecar? Pecar é se afastar desse reconhecimento. É se afastar do refúgio. É achar que você é independente, que você faz, que você escolhe, que você
é virtuoso ou pecaminoso de acordo com com o seu poder. Você não tem poder. Você tem pouquíssimo poder e liberdade. Pouquíssimo. Você é uma folhinha ao vento. Então quando você pensa nisso e diz, ó Senhor, me leva para ti, você se afasta do pecado. Pecado é erro. Erro de avaliação. Erro de compreensão das coisas. Então é tudo que nos resta. Então o primeiro ponto, o ponto de partida básico da vida espiritual não é controlar os seus sentidos. Isso é o máximo, isso aí é uma coisa de herói. Herói ascético que controla. Precisa de muitas vidas e muito esforço para poder controlar alguma coisa. Controlar. Controla nada. Controla nada. Olha o seu corpo. Olha o sangue circulando no seu corpo. Olha as células nascendo e morrendo. O que você controla? Seja estúpido. Não controla nada. Você vive numa esfera flutuando no espaço. Você acha que controla o quê? Você não controla nada. Você está completamente à mercê de milhares de circunstâncias. Você reflete como uma alma espiritual sobre todas essas coisas que você não domina. E nisso você se sente o quê? Necessitado de refúgio. Refúgio, refúgio. Sabe, passarinho lá junto com a sua mãezinha no ninho. Refúgio. Eu me refugio em ti, ó Senhor. É isso. Sri Ramakrishna dizia, né? Do gatinho, ele tá lá, a mãe pega ele pelo cangote, bota ele na sala, bota ele no muro, bota ele aqui e ali, ele tá triste ali, tá ali, mil. E a mãe vai lá e pega ele. É isso. Vida espiritual é isso. E esse pensamento leva você a cada vez mais consciente de que você é um instrumento, de que você não é o fazedor, a purificar a sua qualidade de mente. E aí os atos acabam sendo purificados. Então quando nós vemos, por exemplo, o Yoga Sutra de Patanjali, né? Vai falar sobre as coisas que devemos evitar, as coisas que devemos reforçar. Tudo isso é condicionamento. Assim como os 10 mandamentos, né? Crie um dia para você lembrar de Deus, né? Não busque idolatrar as coisas transitórias desse mundo, né? Honra os seus progenitores. Não rouba, não mata, não mente. Não cobiça o que é do próximo, né? Mas o ponto todo em questão aqui é direcionar a sua ideia ao espiritual. Então está lá no Yoga Sutra de Patanjali, aquele aspecto das coisas que você deve motivar, que é o mais importante e que muita gente não fala por qual razão, que é Isvara Pranidhana. O que significa isso? Rendição ao Senhor. Rendição a Deus. O que é rendição a Deus? É dizer, me refugio em ti, porque eu sei que eu não tenho poder nenhum. Não tenho poder nenhum. Então você nasceu com uma tendência de muito apego a essa luxúria da carnalidade, da pornografia, do sexo. Isso realmente traz você muito, né, ao personagem, à carne, ao mortal, à morte, né, porque é o corpo que morre, né? Sabendo disso, todas as vezes que você tiver, né, se desconectado dessa compulsão, amado, refugio em ti, me dê amor. Na medida que você acreditar nisso, isso vai revestir você de mais confiança nesse amor. Você vai querer ficar aqui porque isso dá prazer. Satisfação do prazer, da conexão amorosa. Dá um grande prazer e satisfação. A quem? A sua alma. Sabe o alimento da alma? A alma precisa de um alimento, o corpo precisa de um alimento, a mente precisa de um alimento. O alimento da alma é isso. Então é assim que a gente ajuda a nossa consciência do eu. Ok? Que nós somos. Aqueles que acreditam, por exemplo, que não existe eu, estão se conectando à ideia de que tudo isso que está aqui, o corpo, as circunstâncias, os sentidos, são uma série de agregados que se juntam, mas eles se dissipam, e você tira, né? Como uma cebola, você vai tirando as cascas, no final não tem nada. É verdade. Tudo isso é sobre o personagem. Tudo isso é sobre o Jiva.
Mas a vontade, o sentimento, a identificação, que percebe nisso tudo uma grande miséria, aquele Siddhartha Gautama, que percebeu tudo nisso um grande sofrimento, é a alma imortal e eterna, parcela de Deus, Atman, eu, eterno, que existe. Então esse amigo diz, eu sei que esse pensamento da devoção em Deus é um pensamento primitivo. Não, primitivo não, é muito refinado. Primitivo é o não pensamento. É o que tem os plânctons, os cactos, os cogumelos, o micélio. Não tem. Você não obteve o seu nascimento humano tão raro para pensar que você é nada. Eu vou meditar. Não vou pensar em nada. Não, isso é um tipo de derrame. Isso é você dormiu, está no sono profundo, como você não sonhou. Isso não é nada. Isso não é purificação da mente, isso não é objetivo nenhum. Isso é negação, isso é sinal de depressão, de fuga. Você existe eternamente, sempre existiu. O seu corpo nasceu e vai morrer. A sua mente modifica-se. Muitos padrões e muitos eus e muitos fulanos, cicanos e beltranos vão estar aí, circunscritos a esse limite da mente. E é um corpo que morre. Mas o que está por detrás disso tudo é um eu eterno, imaculado e puro, porque é parcela de Deus, o ser pessoal, imaculado e puro. Então tudo aquilo que não tem liberdade, tudo aquilo que é condicionado, é esta Prakriti inferior de Deus. A Prakriti superior de Deus medita sobre isso. E quando medita sobre isso, escolhe refúgio em Deus. Diz, eu não tenho controle sobre todo esse seu poder, Senhor. Eu apenas me refugio no seu amor. Fazendo isso constantemente, o padrão da nossa mente muda, os sanskaras mudam, as circunstâncias mudam. E nisso nós conseguimos vencer, dominar os nossos sentidos. Oh, não. Apenas a manifestação da graça de Deus se deu porque nós usamos o nosso fiapinho de liberdade para escolher pensar direito. É isso. Que possa ser útil para muitas pessoas que têm esse peso da culpa, não é? E do mau entendimento a respeito da nossa liberdade.